oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso Curta Espírita de hoje. Para a nossa reflexão curtinha, pelo menos no tempo do vídeo, mas que pode trazer para nós algum tipo de reflexão mais longa ao longo dos próximos dias aí, ou até, quem sabe, né? Um argumento para conversar com outras pessoas. Porque esse curta de hoje nasceu de um bate-papo. Nasceu de uma conversa que eu estava tendo com um aluno meu, inclusive num dia que o meu filho caçula, o Bernardo, foi lá visitar a minha sala na Rural, e a gente estava conversando, tirando dúvida dele, eu fui mostrando equações para o menino bonzinho, sabe aquela cara de vale a pena ser pai, vale a pena ter aquele menino como filho? Pois é desses alunos assim, com essa cara de bom menino, de boa menina, que a gente gosta de trabalhar o tempo todo. Porque vale a pena investir na juventude. Mas a gente estava falando tanto, e apareceram equações, e ele foi regalando os olhos. Falei, o que houve? Ai, é muita equação, é muito problema. Pois é, né, meu filho? Ainda falei assim. E tem gente que não acredita em Deus? Aí ele olhou com a cara de que isso tem a ver com as equações? Mas foi exatamente daí que eu tirei essa ideia para o nosso vídeo de hoje. Mas não é que o materialismo, aquele que o povo diz assim, olha, não existe Deus, a gente não precisa de Deus, né? O que está aí é fruto do acaso, são as leis da natureza. Mas de onde é que vieram as leis da natureza? E essa é uma questão. E aí ele foi ficando assim, surpreso, até que eu joguei uma bomba em cima do pensamentozinho dele. Meu filho, o materialismo é muito mais sobrenatural do que aqueles de nós que acreditamos num Deus. Do que o espiritualismo, e no nosso caso aqui no canal, né, do que o espiritismo. O materialista, ele acredita no sobrenatural mais do que você, do que eu. Mas não é, já a gente vai ver isso. Aí ele foi ficando com aquela cara assustada assim, o Bernardo parou o que estava fazendo, ficou prestando atenção também. Mas não é, olha só gente, pensa bem, olha em volta tudo que a gente tem. Você, por acaso, quando estava estudando lá no ensino médio, no ensino fundamental, não estudou aquela classe de átomo? Era um aluno de engenharia química, né? Então ele estudou átomo e tudo mais. Eu falei, você já viu, por acaso, um elétron mudar de spin? Aí ele toma aquele susto, que até lembrar o que era spin de elétron, já era, né? O cara só do mais meio para um lado, menos meio para o outro, que o elétron gira para um lado, depois gira para o outro. Quem já viu um elétron? Você já viu um elétron? Você já viu um átomo? Eu nunca vi. Olha que eu sou engenheiro químico há 40 anos. Nunca vi um átomo. Ah, não, mas a gente detecta, a gente capta os efeitos. Pois é, cara pálida. Se você acredita numa coisa que você nunca viu, porque você detecta os efeitos, então se o pequeno vale, por que não vale o grande? Por que não vale a explicação do mesmo jeito para tudo que é grandioso e que a gente não vê? Olha só, presta atenção aqui, como é que era no meu tempo quando eu era aluno. A distribuição eletrônica, os modelos atômicos, era essa coisinha pequenininha ali, né? Era um núcleo com as bolinhas girando em volta, que era o tal do modelo de Bohr. E aí o tempo foi passando, a ciência foi amadurecendo, se percebeu que o elétron não estava agarrado numa órbita que nem os planetas estão, e criou-se aquela nuvem. Olha só, agora o elétron pode estar em qualquer lugar, porque ele é tão pequenininho, ele pode estar em qualquer lugar. E alguém já viu esse desenho? E alguém já tirou uma fotografia desse desenho? Não pode. Porque o elétron é tão pequenininho, que quando o fóton incide nele, ele muda de lugar, não vai estar ali mais para ser fotografado, gente. Olha só, aí perguntei para ele, você já viu um elétron? Vocês já viram um elétron? Esse desenho que aparece aqui na internet, bonitinho, né? Mostrando a coroa, mostrando a luzinha. Quem que viu isso? Ah, não, foi a imaginação, a gente detecta, porque pode ser assim, porque tem ideia, porque é um modelo. Beleza! É um modelo que você admite, acredita e faz um monte de construções e fez um monte de invenções e desenvolveu um monte de processos baseado nesse modelo. De que a gente tem ali um núcleo e olha os elétrons correndo em volta fazendo luzinha. Ô, gente, pensa bem. Se você acredita que o pequeno, você é materialista agora, tô falando materialista, tá? Vai que passa um materialista aqui pelo canal, no mínimo eles vão me dizer que eu tô doido, mas sim, você materialista acredita no sobrenatural muito mais do que eu que sou espírita, tá bom? Porque pensa bem, gente, como é que pode o nada, o acaso, não, tudo que surgiu foi surgido do Big Bang, e o que existia antes? Como é que você concentrou tanta energia capaz de criar um universo? Porque tudo bem, também acreditamos, como vocês, que matéria se converte em energia, energia se converte em matéria, afinal de contas estudei isso, né? Mas,
De onde é que veio essa energia do começo? De onde é que veio essa energia primordial? O que existia antes do Big Bang? O nada. Aí você vai me dizer que o nada criou tudo? Presta atenção. E aí a gente vai no Livro dos Espíritos, que é de 1857, tá bom? Que os amigos espirituais trabalhavam isso numa época que o materialismo era muito mais vigoroso, muito mais agressivo do que é hoje. Porque, sinceramente, né, gente? O povo vive como materialista. Nós também. Muita gente que se diz católico, espírita, protestante, religioso, vive como materialista. É apegado às coisas materiais, disputa com os outros. Isso é viver como materialista, achando que só tem essa vida aqui. Mas na época do Kardec, 1800 e alguma coisa, o materialismo estava mais forte ainda, porque eles tinham que romper, tinham que combater toda aquela obscuridade que foi a Idade Média, que foram as pressões religiosas obtusas. Tudo bem, fé cega está equivocado mesmo. A gente não tem que crer porque disseram para a gente acreditar. A gente tem que crer porque raciocinou. E essa é a diferença. Por isso, o título do nosso vídeo. O pessoal materialista é mais sobrenatural. O espiritismo é natural, porque a gente estuda as leis da natureza mais amplas do que só as leis físicas, né? E aqui no Livro dos Espíritos, lá no começão, lá na primeira parte, Kardec já vai fazer perguntas sobre Deus. O primeiro capítulo da primeira parte já trata de Deus, né? E aí na questão 4 vem uma pergunta que é bem essa que eu coloquei lá para o meu aluno querido, que parece um garotinho, que está chegando para ser filho da gente. Mas deixa isso para lá, né? A gente vai vivendo a experiência de educar da mesma maneira que vai vivendo a experiência da paternidade e da maternidade, aqueles que gostam do que fazem. Mas, na questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E essa é uma questão interessante. Você consegue fazer tudo, explicar tudo? Gente, a nossa ciência hoje não consegue explicar nem o que está no mundo físico. Uma hora a causa de uma situação é uma lei, outra hora vem outra lei. A gente que faz pesquisa aplicada, a gente desenvolve modelos. Não, eu imagino que deve ser assim. Aí ajusta uma equação ali para cumprir o papel daquele modelo, para descrever. Mas se aparecer uma outra condição, se aparecer uma outra, aquele modelo já não vai servir. Então, essa colocação que os espíritos fizeram para Kardec aqui, que a gente aplica a ciência, não tem efeito sem causa. O que a ciência faz? A ciência está procurando as causas dos efeitos, que a gente observa. Aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que a gente não consegue nem explicar, deve ter sido criado por uma outra inteligência. Afinal de contas, o efeito é inteligente. E se o efeito é inteligente, a causa não pode ser fortuita, não é verdade? E é o comentário que Kardec faz nessa questão. Olha como é. Para crer-se em Deus, basta-se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. O nada criou? Antes do Big Bang não tinha nada e o nada criou tudo? Me explica aí, seu materialista. Por que o nada criou tudo? E aí muita gente diz, mas isso é obra do acaso. As mutações são obras do acaso. Um acaso que se repete já não é mais acaso. Se a gente pensar bastante bem, todas essas transformações, principalmente do evolucionismo, né? Das mudanças. Eu estava assistindo uma série agora bacana na Netflix sobre o nosso planeta, sobre as várias idades, sobre os muitos momentos de extinção em massa e como que os seres materiais, orgânicos, os seres vivos foram evoluindo. Coisa que aparece também no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel traz para nós. Vai lá consultar, que ele não é o tema do nosso estudo de hoje. Apareceu aqui de repente na minha mente a sugestão de que a gente estude esse livro aqui para entender um pouquinho dessa história da criação que nós estamos vendo. Mas, né, a ideia do acaso, ela é meio furada, né? Foi o acaso. Gente, não é sobrenatural? Porque assim, eu falei com o meu aluno, meu filho, o materialista acredita que o acaso criou tanta coisa organizada, criou tanta coisa que a gente está pesquisando as leis que regem essas coisas até hoje. E eu, pelo menos, acredito que foi uma inteligência que criou isso. Quem é mais místico, quem é mais crédulo, que acredita que o acaso faz coisa inteligente, ou que acredita que uma inteligência maior que eu não sei explicar faz coisas inteligentes? Aí ele ficou com aquela cara assim de paisagem, né? Mas olha só como é que o Kardec vai insistir e vai dar a estocada final nos materialistas na questão 8.
que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso, não é? E os espíritos respondem, outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E demais, o que é o acaso? Nada. Acaso, gente, se eu ficar jogando bolinhas aleatórias, de cores variadas aleatórias, elas vão se arrumar de forma aleatória e cada vez vai dar um arranjo diferente. Se começar a dar sempre o mesmo tipo de arranjo, eu tenho que parar, olhar para as bolinhas e ver se não tem alguma diferença da bolinha da cor A com a bolinha da cor B, que está causando aquela segregação, aquela separação organizada. Porque acaso é bagunça. E aí o Kardec faz um comentário a essa questão aqui, olha só. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Fica ali com aquela última frase. Um acaso inteligente já não seria acaso. Não vamos nem para as coisas que a gente não consegue ver ainda, que a gente não consegue detectar, como por exemplo um elétron. Mas olha para o nosso sistema solar. Nós, terceiro planeta do sistema solar, com a condição da água líquida, com a condição das atmosferas, que nós estamos prejudicando, né? Mas está aí ainda funcionando. O ecossistema está aí ainda funcionando. Se a Terra tivesse... Peraí. Olha aqui a imagem do sistema solar e a ordem dos planetas, né? Tá aqui o Sol, grandão, quente. Tá ali Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e vai para lá, né? Se a Terra tivesse um tiquinho mais para perto de Vênus, ela seria tão quente, que talvez a gente nem tivesse água líquida. Se não tivesse água líquida, não teria vida. Se ela tivesse mais lá para o lado de Marte, talvez ela tivesse tão fria, que nós não existiríamos. Talvez os habitantes aqui tivessem sido aqueles mais adaptados a viver no gelo, né? Mais adaptados a viver num ambiente de água sólida, ter que tirar água para seus processos metabólicos da água sólida, né? Porque líquida não ia ter. Imagina lá um sistema com menos 200 graus Celsius, com menos 100 graus Celsius, não teria água líquida. Então a gente percebe assim, quem colocou a Terra ali? Que lei é essa? Não, foi uma lei física, é a gravitação. Tem a ver com a massa da Terra, a massa do Sol, e por isso se prendeu ali. Mas quem estabeleceu essa lei? Que inteligência é essa que colocou nessa posição? Mais 100 mil quilômetros para cá, quente demais, mais 100 mil quilômetros para lá, frio demais, está na posição certinha, para a gente poder ter o tipo de vida que a gente tem aqui. Estou dizendo só vida não, vida como nós entendemos, não é? Outra pessoa diz assim, não, mas olha só, os nossos corpos se transformam, o DNA foi uma grande descoberta. Mas primeiro ele começou com uma elucubração, né? Agora, com os novos microscópios, tudo você vê aquela dupla hélice, aquele bonitinho. Mas olha só, minha gente, não é organização também? Se um aminoácido daqueles, né, se uma base nitrogenada daquela tiver numa posição errada, peraí, olha só. Olha aqui o DNA, a tal da dupla hélice, com esse monte de bolinha. É uma representação, tá? Isso aqui não é uma imagem do microscópio, é uma representação. Mas ali umas bolinhas coloridas, vocês estão vendo, né? Que está ali fazendo a hélice. Imagina uma bolinha daquela troca de posição e a gente desenvolve uma outra habilidade física. Desenvolve a capacidade de se adaptar mais a uma luz intensa, a menos luz, a desenvolver mais melanina para a pele, menos. Ah, isso é um acaso? Ah, não, mas basta um indivíduo, basta um erro de reprodução do DNA. Vamos botar ele para girar? Gira aí, DNA. Basta um erro de reprodução do DNA para a gente poder ficar observando essa situação. Ai, mas um indivíduo só? Ah, será que é assim mesmo? Vamos consultar lá o seu Darwin para saber se ele achou que foi um único indivíduo que de repente resolveu e o DNA dele mutou e ele foi passando para os descendentes? Será que é só de um indivíduo que vem a mutação? Hoje a gente sabe que a diversidade genética é que garante essa perpetuidade, que se você vai repetindo, você enfraquece aquela espécie em vez de melhorar, de fortalecer. Então, um único mutante não geraria uma raça inteira. Vários devem ter mutado ao mesmo tempo. Vários devem ter desenvolvido aquela nova habilidade, devem ter mudado aquela bolinha ali de posição para poder gerar a mutação que deu melhor adaptabilidade. Por isso, meu amigo, minha amiga, quem é materialista que é a crença no sobrenatural. Nós
Buscamos as leis da natureza. São as leis físicas, sejam as leis da alma, sejam as leis espirituais. Mas nós procuramos as leis. Eu sei que eu posso apanhar a beça aí no vídeo. Mas você, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, comenta aí embaixo, me salva, porque eu vou levar muita bordoada do povo materialista que não quer enxergar que acima da nossa inteligência, mas muito acima da nossa inteligência, tem uma outra inteligência. Se gostou, manda o link, manda até para aqueles amigos materialistas que a gente tem, para fazer eles pararem para pensar um pouquinho ali, como a gente estava mostrando para vocês. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo!